Eu quero começar abrindo com vocês aqui uma discussão que está posta, né? E é uma coluna interessantíssima do Capelli falando sobre sanção a Moraes, como algo que vem sendo analisado por 4 pastas, por 4 departamentos do governo Trump. Então a gente tem aqui, meus queridos, e a minha audiência, nossa audiência maravilhosa, o Jason Miller, ele publicou nas redes sociais, a gente deve ter tocado nisso ontem, a professora Paula deve ter trazido isso, que o Alexandre é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. E as sanções que são aí cogitadas pela Casa Branca, que envolvem a Lei Magnitsky, elas caminham aos poucos, porque ele tem que ser analisado, o texto, por 4 departamentos dentro do governo dos Estados Unidos. Departamento do Estado, comandado pelo Marco Rubio, e ele, quando era senador, ele falou que o bloqueio do X por Moraes era uma manobra para minar as liberdades básicas do Brasil, fecha aspas, o Marco Rubio. Tem também o Mike Waltz, que é o Conselho de Segurança Nacional por ele chefiado. Tem também o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, Department of the Treasury, que vem sendo consultado, porque são sanções também que têm a ver com a vida econômica da pessoa que está na mira e do grupo de pessoas que estão em volta dela. E o Conselho da Casa Branca, também responsável por aconselhar juridicamente o presidente dos Estados Unidos. E eu quero jogar essa já para o nosso querido Gustavo Lopes, que é o seguinte, Gustavão, e aí, enquanto eles trabalham lá, a gente não tem que trabalhar 10 vezes mais, Gustavo? Eu acho que o Gustavo travou. Vou jogar para o André. Professor André. Travou de propósito, hein? Só para não responder essa aí. E aí, André, a gente tem que trabalhar muito mais para criar um espírito crítico e de mobilização sobre esse negócio que vem acontecendo do Moraes, porque, como eu disse, cara, sexta-feira, uma notícia brasileira sobre a Suprema Corte geraria uma crise sem precedentes em qualquer país minimamente civilizado do mundo. E no Brasil, na sexta tem uma crise, na sexta tem uma manchete completamente bizarra, no sábado tem outra, e na segunda mais uma. Então, a gente não pode deixar isso passar por entre os dedos, porque tem muito para se indignar hoje com a postura do Supremo no Brasil. Exato. Eu tenho dito, Marco, que o que tem acontecido há 6 anos no Brasil, desde o início desses inquéritos, é que, aliás, hoje, exatamente, ontem, hoje é dia 16, né? Se você for olhar, estou aqui até abrindo meu livro, que tem exatamente essa cronologia. No dia 15, início da Semana Santa, começava, está aqui no meu livro, começava a censura à revista Cruzoé. Quem falou disso ontem? Ninguém, nem a revista Cruzoé. Eu, pelo menos, não vi. Então, a gente vai normalizando as coisas que acontecem no país pelo absurdo do dia seguinte. Como hoje aconteceu um absurdo, quando eu vou digerir aquele absurdo, já acontece outro. Aí eu vou me dedicar àquele outro e o anterior eu acho normal. Já passou, já é jornal do dia anterior, para forrar a gaiola, como dizia-se antigamente, quando o jornal era impresso. Então, assim, nós vamos normalizando à força as coisas que acontecem, porque outras mais graves vão acontecendo na sequência. Isso é péssimo, porque isso nos cria uma imensa insensibilidade em relação à censura, uma imensa insensibilidade em relação ao arbítrio, uma imensa insensibilidade ao estado caótico de coisas que a gente tem no Brasil. Por isso que é muito importante, realmente, que a gente tenha, de alguma forma, um olhar de fora, mirando o Brasil, né? Que nem diz aqui, na mira da Casa Branca. É bom que a gente tenha a nossa censura brasileira, os nossos arbítrios brasileiros sendo expostos lá fora. Muito difícil que isso gere uma punição concreta a algum dos ministros, porque, claro, isso precisaria a execução de qualquer decisão lá de fora, aqui no Brasil, precisaria, claro, da anuência do Brasil, que não vai acontecer. Mas não importa, nós estamos expondo o Brasil mundo afora, com o canhão de visibilidade que tem os Estados Unidos, expondo o Brasil como um caso ridículo de censura. O Brasil está se tornando um pária internacional a partir das suas instituições.
a partir da sua justiça. É muito grave o que está acontecendo. Isso, claro, vai atingir a todos nós. Mas nós precisamos ser atingidos, porque nada mais aqui dentro do Brasil é possível ser feito. Porque nós temos, dentro desse contexto atual, um STF que é o rei, a gente tem dentro... eu tenho dito que o STF é o rei, o executivo é a rainha da Inglaterra, serve só de adereço, e a gente tem um parlamento que é o bobo da corte. Infelizmente, o parlamento perdeu a sua função essencial, que não é de fazer leis. Não é um bom parlamentar aquele que fica fazendo lei o dia inteiro. O bom parlamentar é aquele que contrapõe-se aos arbítrios dos demais poderes, aos excessos. Essa função essencial que a Constituição impõe aos parlamentares se perdeu. E a gente precisa recuperar um parlamento capaz de confrontar-se. Se isso não for feito, ou enquanto isso não é feito, bom, que o Brasil seja exposto ao ridículo internacional como uma forma, pelo menos, de reação. Agora, o mais surreal de tudo isso, né, é você ver que, no fundo, gente, e aqui a gente tem que ser realista, Gustavo, com relação a isso. A gente tem uma grande parcela de responsabilidade, e eu falo muito sobre se nós exportamos o vírus, nós temos que exportar o imunizante do vírus também. É uma obrigação moral nossa para com o povo brasileiro, né, da classe política, da comunicação, dos ativistas. Né? Se a gente tem um problema desse tamanho, e é inédito esse problema, tá? Nenhum país tem uma Suprema Corte tão desvairada e translocada e criminosa como a Suprema Corte brasileira. Um escritório de criminosos ali virou. E o entorno também. Mas a gente tem um vídeo do Edu Bolsonaro que eu quero jogar para o Gustavo. Vamos ouvir o Edu aqui falando sobre isso. Esse é o tweet do Jason Miller, um assessor do presidente Trump no primeiro mandato dele, trabalhou dentro da Casa Branca. Hoje em dia é um dos principais conselheiros do Trump. Ele é que o Alexandre de Moraes deteve em 2021, algumas horas no aeroporto de Brasília, depois de dar um discurso no CPEC Brasil, evento que a gente organiza. E ele, né, acabou sendo detido, pagando preço do autoritarismo de Alexandre de Moraes, que naquele momento, em 2021, o Trump tinha acabado de ter sido banido do Twitter. Vocês vão lembrar, em janeiro, quando ele deixou de ser presidente, o Twitter baniu ele, ainda não era uma plataforma do Elon Musk. Então, os conservadores estavam migrando para o Getter e para o Parler. É por isso que o Moraes deteve o Jason Miller, para espalhar o pânico e o medo entre as pessoas de direita, porque o objetivo dele é acabar com o maior movimento político voluntariamente surgido e liderado por Jair Messias Bolsonaro. E agora, né, quando temos uma nova eleição nos Estados Unidos, o Trump volta a ser presidente, o Jason Miller agora tem a faca e o queijo na mão para colocar adiante o remédio justo e correto ao Alexandre de Moraes, que chegou a matar Clezão na cadeia e prendeu alguns milhares de pessoas. Podem ter certeza, a batata do Alexandre de Moraes segue assando, cada vez mais forte aqui nos Estados Unidos. O pior erro deles foi ter me exilado aqui. E eles também vão sentir o preço da justiça vindo aqui dos Estados Unidos. E aí, Gustavo? De novo, tem muita gente que deposita muita esperança em uma ação dos Estados Unidos, e eu só tenho que tirar o chapéu para o Edu. Aliás, eu falei com ele recentemente para ele vir aqui no Show da Manhã. Eu vou até sugerir para ele vir com frequência, até para ele posicionar com regularidade as pessoas fora da rede dele, né? Porque, querendo ou não, por maior que seja a sua rede, o algoritmo limita o seu alcance. E se a gente precisa conscientizar as pessoas do estado de coisas que vivemos, feliz ou infelizmente, meu querido Gustavo, a repetição é mais do que necessária, porque nós não temos uma câmara de ressonância fora das redes sociais. Perfeito, Marco. É fundamental que a gente faça, né? Tu colocou no início, né? Com medo de parecer repetitivo, mas a gente tem que ser repetitivo, porque esse é o tema. Esse tema se repete diariamente, né? Esses absurdos se repetem diariamente, como colocava o Marcília. A cada dia tem um novo absurdo. A gente vive a banalização do absurdo. Só que a gente não pode se acostumar com isso. A gente tem que continuar denunciando. E é isso que o Eduardo está fazendo lá fora, está fazendo um papel fantástico lá nos Estados Unidos, trazendo, né? Tanto fazendo a interlocução com o governo americano, quanto trazendo essas atualizações para nós. Né? Agora, o Moraes deu um azar danado, né? Porque todas as pessoas em que ele botou a mão aqui nos Estados Unidos, né? Pelo menos boa parte delas, hoje tem cargos importantes no governo Trump, ou seja, o próprio Trump voltou, está lá o Jason Miller, está lá o Elon Musk dentro do governo, ou seja, ele, obviamente, o Moraes
tá no alvo, né, desse pessoal, e como diz o Eduardo, a batata dele está sendo. Agora, essa questão que tu fala também, Marco, eu acho fundamental, a responsabilização de cada um. Eu acho que o Congresso agora começa a assumir um protagonismo que jamais deveria ter abrido mão desse protagonismo, ou seja, a prerrogativa do Congresso é fazer exatamente o que eles estão fazendo agora, em que pese uma interferência cada vez maior do STF e do governo para tentar, por exemplo, agora a gente está vivendo isso, né, e vamos falar mais adiante sobre a questão da anistia, ou seja, o STF querendo interferir, fazendo um jogo político que não cabe a eles não têm sequer esse direito, embora eles digam, né, nós somos atores políticos e admitem isso como se fosse algo normal, a gente não está vivendo na normalidade institucional, mas é fundamental. O Congresso tem essa responsabilidade, nós e também as pessoas que estão nos assistindo têm, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. O que não pode é a gente achar que está tudo perdido e que o país está perdido e, bom, então vamos desistir. Não, desistir não é uma opção. Então é fundamental que a gente faça essa denúncia diária, ainda que repetitiva, porque, na verdade, o nosso inimigo se repete diariamente, então a gente tem que combater ele diariamente também.